vídeo de hoje é um vídeo diferente, nunca fiz esse vídeo, é sobre sobrancelhas, como eu arrumo minha sobrancelha, como eu tiro a minha sobrancelha. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu tiro esses pelinhos, como que eu arrumo ela com a sombra, tá? E as duas sobrancelhas, uma eu vou fazer de um jeito, uma eu vou fazer de outro jeito pra vocês verem como é que eu faço, tá bom, meninas? E também, na verdade, eu gosto de fazer design de sobrancelha com um designer mesmo, né? Eu não sou designer de sobrancelha, eu sei limpar tudo, mas designer mesmo eu não sei. Na verdade, minha sobrancelha nem precisa de designer, porque ela já tem o formato dela. Ela já tem essa parte assim levantada, que eu gosto muito desse da minha sobrancelha. Então toda vez que eu peço pra alguém limpar minha sobrancelha, eu falo, pelo amor de Deus, não afina minha sobrancelha, não tire esse desenho dela, porque eu gosto demais. Então eu só limpo ela, esses pelinhos que ficam aqui em cima, né, esses pelinhos que nascem aqui no meio. Hoje eu não sei se no vídeo dá pra vocês verem como é que tá minha sobrancelha, mas ela tem uns pelinhos aqui fora. Faz pouco tempo que eu fiz com designer, tá? Então, as duas pinças que eu tenho aqui em casa, que eu gosto de usar, essas duas pinças aqui, tá? Uma, ela é mais fina, ela é meia dobradinha assim. Ela tem a pontinha dourada, né? E ela ela é caidinha, né? Ela não é reta. Ela começa com essa pontinha aqui mais pra cima e faz esse corte aqui pra baixo. Então ela é assim. Eu gosto muito dessa daqui, ela é bem precisa, ela pega bem os pelos. Eu gosto muito desse modelo aqui, é o modelo que eu mais gosto. Essa outra aqui é mais grossa. Sinceramente, eu não sou muito de usar esse tipo de pinça. Ela é bem mais grossa que a outra, então ela não tem esse caimento aqui que tem essa daqui. Ela é assim, ó, exatamente nesse formato. Essa daqui, na verdade, assim, eu gosto de tirar esses pelinhos daqui do meio, que ela já pega até mais que um pelinho, sabe? Aí já vou tirando, sobrancelha no canto externo. Daí eu já gosto assim de fechar o olho mesmo, né, segurar, puxar a pele. E eu venho e puxando, ó. Vocês estão vendo o pelo, acho que não vai dar pra ver. Então tira, essa pinça é muito boa. Essa pinça aqui é daquela marca Edel. Eu gosto muito também, as pinças que eu tenho lá no meu trabalho que eu deixei lá, eu gosto de usar aquela pinça daquela marca Marco Boni. Eu gosto muito das pinças da Marco Boni. E não são tão caras, né? Gosto bastante. Então aqui é mais dar uma limpadinha mesmo. A gente sempre tem que medir a sobrancelha pra gente ver se a sobrancelha tá do tamanho certo. Então a medida a gente pega aqui no final da sobrancelha. Pode ser com um negócio de pincel, até com caneta serve pra gente medir. É só pra medir mesmo, então não tem uma coisa certa. Aqui, né, a gente vê aqui o final da nossa sobrancelha, ela tem que dar certinho aqui com o nosso cantinho aqui do nariz. Então, se vocês verem, ó, tá dando aqui bem no finalzinho e eu tô medindo aqui com o nariz. Tá vendo? Então, ó, na verdade tinha que ter um pouquinho mais de pelo, se vocês perceberem, ó. Um pouquinho mais aqui, tipo acho que 2 pelos, acho que preenchia super certo, tá vendo? Então, a minha sobrancelha está correta. Então, também a gente mede aqui no canto, aonde termina a sobrancelha, e tem que vir certinho aqui com o nariz, ó. Tá vendo? Tá certinho. Se você tiver falha de sobrancelha, a gente conserta isso com maquiagem tranquilamente. Mas o correto mesmo é deixar aqui, acompanhe, né, aqui o seu rosto certinho, porque sobrancelha é uma coisa que é o desenho do rosto, né, gente? Então a gente tem que cuidar direitinho, tomar muito cuidado. A gente vai tirar com designer aí que você não tá acostumado. Então tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente fazendo cagada por aí nas sobrancelhas dos outros. Então eu tenho pavor. Então muitas vezes eu que limpo minha sobrancelha mesmo. A sobrancelha assim, ela não tem muito segredo. É só mesmo limpar. Ai, não preciso de desenhar ela nada, porque ela já tem exatamente esse formato, tá? E, bom, agora que eu mostrei as pinças pra vocês, então assim, eu tenho uma pinça também dessa daqui, que ela é ponta de agulha, mas sinceramente a pinça que eu uso mais é esse tipo de pinça aqui, sabe? Chanfradinha, fininha, eu acho que é ideal, entendeu? Só que tem vários tipos de pinça. Eu, sinceramente, eu acho que essa daqui é melhor. E aí você vai se adaptando, ver o que fica melhor pra você, que é mais fácil. Ou se você tira com designer, aí você já não precisa se preocupar com isso.
tá? E também tem uma opção também bem legal pra quem quer começar a tirar a sobrancelha em casa e tem medo de tirar pelo a mais, é você usar um lápis branco. Na verdade eu não uso, é pra ter passado pra mostrar pra vocês, mas acabei esquecendo, eu vou ver aqui agora. Então, um lápis branco, aí você passa aqui rente aqui o desenho da sua sobrancelha. E é exatamente aonde está esse lápis branco, exatamente aonde está esse lápis branco que eu vou tirar os pelos, ver aonde os pelos estão, né? Então faz esse desenho, né, no caso aqui, com lápis branco e em cima também. Então onde está o lápis branco você vai tirar os pelos, aí não tem como você errar, porque são os pelinhos que você tem que tirar, certo? Então fez esse desenho aqui, aí vem com a pinça, certo? E começa a tirar exatamente onde está o lápis branco, é os pelinhos que você vai tirar. Então aí tipo dá uma segurança, né? Agora vamos às opções de cores, né? Na verdade não tem muita opção, porque a gente tem que ir bem naquilo mesmo que é a cor da nossa sobrancelha, sem deixar ela muito escura, para não ficar uma coisa muito artificial, tem que ficar uma coisa natural. Pra loiras tem que ser marrom bem clarinho, né? Um marrom assim bem suave. Agora eu, como tenho a sobrancelha escura, eu não estou totalmente sem nada na minha sobrancelha é dessa cor, então ela é muito escura. Então eu não tenho a paletinha de sombras de sobrancelha. A única coisa kit assim, de sobrancelha que eu tenho no momento é esse lápis aqui da NYX, tá? Mas eu sempre me virei muito bem com as sombras assim normais, sabe? Porque o kit de sombra é uma sombra normal, só que é o kit exatamente pra você fazer a sobrancelha, sempre você tem que ficar pegando paleta e tal. Então esse pincel aqui, esse lápis, eu uso tanto pra iluminar a sobrancelha, com essa parte aqui, e essa parte aqui desse lápis mais escurinho eu retoco a minha sobrancelha. Só que, então eu tô fazendo o quê? Eu estou usando sombra mesmo, normal. Então pra minha sobrancelha eu tenho que fazer uma misturinha, tá? Sobrancelha muito escura, uma cor só eu acho que não fica legal. Se eu usar um marrom, só o marrom, eu acho que vai ficar... Não, a cor não vai ficar certa, vai ficar estranho. Então seria um marrom, uma sombra mate, né, de preferência. Essa aqui é da Tracta, Mocha. Tem que ser uma cor sem brilho e um marrom mais ou menos assim, no caso pra quem é da minha cor. Tá vendo que é um marronzinho bem... não é nem escuro e também não é claro, né, por ter a sobrancelha escura. E eu tenho que fazer essa misturinha com... Eu tenho que fazer essa misturinha aqui, no caso eu faço com a paleta da Naked, ou eu uso a paleta de 120 cores, tem um outro vídeo meu que eu faço com a paleta de 120 cores com duas sombras lá, tá? Mas essa aqui é mais fácil, tá? Mais prática pra eu pegar, por causa do tamanho. Então, no caso, se eu for usar só essa paleta aqui, eu uso, no caso, esse preto aqui que é mate, esse aqui, que é o Blackout, e usaria esse marronzinho aqui, que é o Cheese, esse marronzinho aqui, ó, onde estou com o dedo. Que ele, aqui tá parecendo que tá mais claro por causa da luz, mas ele é um pouquinho mais escuro que isso e ele é sem brilho, tá? Então eu faria essa mistura dessas duas cores, tá? Então o que que eu faço, tá? Agora eu vou mostrei as cores, então assim, se eu usar só essa sombra aqui, vai ficar muito estranho, não vai combinar com a minha sobrancelha. Então eu tenho que fazer a mistura, no caso, com o marrom e com o preto, tá? Só que eu tô achando que a sombrinha, a Tease aqui da paleta Naked, eu tô achando que ela tá um pouco clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar Blackout da Naked, eu vou usar Blackout e vou usar essa mocha aqui porque eu acho que vai ficar perfeito, tá? Então, tipo de pincéis. Os pincéis que eu uso normalmente pra corrigir a sobrancelha, eu uso um pincel, no caso seria ele tendo esse cortinho aqui na diagonal, né, pra ficar bem certinho aqui junto com a sobrancelha, pra não deboçar nem de mais nem de menos, tá? Esse daqui, ele é um pouco fofinho, não sei se vocês conseguem perceber. Ele é um pouco fofinho, bem macio. Esse outro aqui, ele já é bem denso, e ele é bem durinho, ele também tem corte diagonal, então ele na verdade, ele é mais pra delinear a sobrancelha. Eu faço mais com esse daqui,
Eu acho ele perfeito pra isso, tá? Então eu vou usar... Esse aqui é da ProArt, ele não tem número, tá? Mas ele é bem assim, ele é fofinho, ele é cortado no diagonal, ele é durinho também. Só que ele é bem mais macio que esse daqui. Esse aqui é próprio mesmo pra, acho que, passar delineador, né, em gel. Então, assim, tem dois modos de como eu também posso aplicar essa sombra, tá? Usando um pouquinho de água, tá? Então, o que a gente faz? A gente molha o pincel, então assim, nessa sobrancelha aqui, eu vou estar fazendo com o pincel molhado, e nessa aqui eu vou fazer com o pincel normal, mas eu acho que o efeito é o mesmo. Na verdade, com água, eu acho que o efeito fica mais natural, tá? Vamos ver se vai ficar legal aí no vídeo, tá? Então, o que a gente faz? A gente molha um pouquinho o pincel, a gente não mergulha o pincel, tá? É mesmo assim, mais a pontinha, ó. A pontinha mesmo, para o pincel não ficar encharcado. Dá uma batidinha, né? Pega um lencinho de papel, um pedacinho, e dá uma secadinha assim de leve, tá? Então, o que eu faço pra minha sobrancelha, não sei, tá? Então, eu pego um pouquinho desse marrom, dando batidinhas, né? Não fazendo assim, dando batidinhas. Depois que eu peguei esse marrom, eu venho com o meu preto sem brilho também, dando batidinhas. Então, eu volto com o meu marrom dando batidinhas e retoco a sobrancelha. Então, na verdade, eu gosto de começar ela no meio, pra não ficar muito carregada aqui na frente. E veio contornando. Pra isso. Tá vendo que já deu diferença? Precisei de pegar mais sombra. Acho que você vê com uma pegada só. Tá vendo? Com uma pegada só eu já consegui aplicar praticamente toda a minha sobrancelha, cobriu tudo e não preciso de pegar mais nada. Eu acho que assim, acho que na verdade, com o pincel molhado, né, o pincel úmido, segura mais a sombra e você consegue fazer toda a aplicação sem você ficar precisando de pegar retoque lá na sombra e acabar deixando muito marcada a sua sobrancelha. E não é isso que a gente quer exatamente, né? Sem o pincel úmido, tá? Vou fazer com um pincel normal. Aí depois a gente termina, tá? O resto do passo a passo. Então, primeiro eu vou fazendo batidinhas, não vou molhar o pincel, tá? Batidinhas. Pego minha sombra Blackout da Naked 2, mas você pode usar o que você tem aí de sombra. No caso, se você é que nem tem igual a minha sobrancelha igual assim escuro, cabelo preto, eu acho que essa mistura dessas cores fica perfeita, sabe que não ficou nada assim demais. Ficou perfeito. E volta com com o meu marronzinho, tá? Então eu começo aqui do meio. Então, eu não sei se dá pra perceber no vídeo, mas eu acho que algumas palhinhas que eu tenho aqui, elas ainda estão, assim, aparentes, tá? Então, assim, se eu tivesse com esse pincel aqui úmido, eu tenho quase certeza que ia tampar bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouquinho de preto, tá? Da minha Blackout, da Naked 2. E vou com a mão bem leve. Eu acho que se você tá com um tempinho, apesar de que você pegou um pouquinho de água, gente, num copo, seja lá no que for, eu acho que isso não vai tomar muito seu tempo e eu acho que fica mais bonito, você não precisa ficar retocando. Que nem eu falei, que a outra sobrancelha eu fiz a sobrancelha inteira, ficou perfeita e eu não precisei ficar retocando. E essa aqui eu precisei retocar. Eu não sei também se é por causa do pincel, porque eu sempre faço com esse pincel aqui o retoque da minha sobrancelha ou eu tava fazendo com o meu lápis. Entendeu? Com esse lápis aqui da NYX. Então pode ser que seja por isso também, que esse pincel aqui na verdade ele é mais pra delinear, né? Delineador em gel aqui nos olhos. Ele não é muito pra isso, mas também serve. Se você não tem isso aqui, você usa o que você tem. Então a gente tem que aprender, na verdade, a se virar, né, gente? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai corrigir, porque às vezes acaba passando um pouquinho da linha, aqui embaixo, tá vendo? Passou um pouquinho, aqui assim no final, então não tem problema. Aí o que a gente pode fazer pra consertar? A gente pode usar um corretivo,
tá? Esse meu corretivo aqui é da Duda Molinos, na cor rosa 02, mas tem que ser, na verdade, o corretivo que é da cor da sua pele, pra não ficar nem muito claro ou muito escuro, pra ficar certinho, né, o balanço aí das cores. Ou você pode usar um lápis bege, assim, bem clarinho. Esse aqui, ele é bem, tá vendo? Bem begezinho, assim, né, meio rosadinho, assim, praticamente da cor do meu corretivo. Então, de um lado eu vou fazer com um corretivo, do outro lado eu vou fazer com o lápis, tá? Então, esse corretivo aqui, ele é pastosinho, então eu vou pegar com o pincel de corretivo, esse aqui é da Hello Kitty da MAC. Então eu pego um pouquinho assim, só na pontinha, e vamos corrigir. Isso, agora ficou bem certinha essa sombra aí na sobrancelha, porque corrigimos. E também dá uma realçada na sobrancelha, né? Tá, essa aqui foi com corretivo. Com esse corretivo aqui, com esse pincel próprio de corretivo. Agora, no outro lado, eu vou fazer com o pincel bege, qualquer pincel begezinho assim que você tiver. Então, a gente vai contornar aqui, ó. Passe mesmo o corretivo da cor da sua pele, sabe, bem com calma. E aí, ou senão, você passa esse pincel bege, que ele é muito mais suave, tá? E já vai ajudar a iluminar a sobrancelha e corrigir. Daí você passa o dedo assim mesmo com calma, pra você tá ajustando aí certinho a cor, tá vendo? Então ficou bem legal, né? Então desse lado aqui foi com corretivo e com pincel molhado, e esse aqui foi com um pincel mais durinho e não tava úmido, e fazendo com o lápis, né, na cor bege, tá? Então, se você achou, assim, no final, pra finalizar, eu acho interessante você usar um pincel, assim, que de um lado é escovinha, do lado do outro é pentinho. Então, isso aqui também ajuda muito, se você carregou muito na sombra, você vem, né, e dá uma esfumadinha com essa escovinha aqui, tá? E essa aqui é pra você pentear a sobrancelha, deixar ela, né, mais natural, também já dá uma esfumada. Os dois ajudam a esfumar, né, pra deixar aí mais natural. E você já vem e dá uma penteadinha. Essa cor ficou perfeita pra minha sobrancelha, gente. Muito perfeita, tá? Ai, gente, eu pedi desculpa. Eu no comecinho, quando eu tava tirando a sobrancelha com a pinça mostrando pra vocês, eu esqueci de mostrar como é que eu faço. Então, quando eu vou tirar minha sobrancelha, eu gosto de pentear ela pra cima. Eu pego toda assim, eu pego esse pentinho, então eu fico fazendo assim, pra cima, com o pentinho, tá? Eu venho com uma tesourinha, porque tem que cortar os pelos para eles ficarem do tamanho certinho e não ficar bagunçando sua sobrancelha. É fundamental você pentear a sua sobrancelha pra cima e você passar depois do pelo, e você vem cortando ela assim, bem rente, assim, a sobrancelha. Então, uma tesourinha, pinça, né, então pra tirar a sobrancelha, então eu uso a pinça. Depois que eu tirei os pelinhos, eu penteio ela toda pra cima e passo a tesourinha pra acertar. Eu esqueci de mostrar isso no começo, que como faz pouco tempo que eu fiz com o design lá no meu trabalho, ele limpou minha sobrancelha, então ele cortou bem os pelos, então não cresceu ainda, então por isso que eu não mostrei, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, tá? Então finalizamos, deixa eu ver, são coisinhas simples, né, que a sobrancelha vai ficar muito legal mesmo, tá? Esses dois ficou perfeito, a sombra da Tracta e a Blackout da Naked 2. Tá bom, meninas? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Esse é o look final das minhas sobrancelhas. Se vocês tenham gostado, alguma dúvida pode deixar aqui na caixa de informações, nos comentários, que eu vou responder com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa porque eu esqueci aí algumas coisas, mas é meu primeiro vídeo assim falando de sobrancelha. Eu não tenho muito costume de fazer, na verdade é só limpar, então eu falar sobre isso é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado muito esse vídeo, as dicas, tá? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Clique em gostei se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Dressed in our snowsuits, made pretty angel.